A história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Hoje, vamos mergulhar na história de Judas Iscariotes, um dos personagens mais controversos e enigmáticos do Novo Testamento. Conhecido por sua traição a Jesus, Judas é lembrado como o traidor, o apóstolo que trocou seu mestre por 30 moedas de prata. Mas quem foi Judas de verdade? E o que o levou a fazer essa escolha que mudaria o curso da história? Quando ouvimos o nome Judas Iscariotes, muitas vezes nos esquecemos que ele era, antes de tudo, um discípulo. Como os outros 11 apóstolos, Judas seguiu Jesus, testemunhou seus milagres e ouviu seus ensinamentos. Ele não era um estranho no grupo. Pelo contrário, era alguém que convivia com o mestre e estava bem próximo dele. Judas nasceu em uma região da Judéia chamada Queriote. Daí seu nome Iscariotes. Ao contrário de outros discípulos, como Pedro e João, ele não era da Galileia. Judas talvez tenha se sentido um pouco isolado por ser um estranho entre eles. Alguns estudiosos acreditam que ele poderia ter se unido a Jesus em busca de uma figura messiânica que libertasse Israel do domínio romano. Esse desejo de libertação política, no entanto, pode ter contribuído para a decepção que Judas viria a sentir mais tarde. Judas no ministério de Jesus. No decorrer do ministério de Jesus, Judas assumiu o papel de tesoureiro do grupo. Ele era o responsável pela bolsa de dinheiro que sustentava os discípulos. Em diversas passagens, Judas é descrito como alguém que se importava muito com questões financeiras. Mas também há registros de que ele costumava desviar o dinheiro para si mesmo. Essa relação com o dinheiro é uma característica intrigante de Judas. Alguns acreditam que ele tinha intenções boas, mas se perdeu pelo caminho, enquanto outros acreditam que desde o início ele buscava apenas ganhos materiais. A Bíblia mostra que, apesar de estar próximo de Jesus, Judas não parece ter compreendido a mensagem mais profunda de amor e sacrifício que o mestre pregava, o motivo da traição. Mas afinal, o que levou Judas a trair Jesus? Por que alguém que conviveu tão de perto com o Messias, que viu e ouviu tanto, decidiu entregar seu mestre aos líderes religiosos? Algumas teorias apontam que Judas teria sido motivado pela desilusão. Ele esperava que Jesus liderasse uma revolução política contra o Império Romano. Mas ao perceber que Jesus não pretendia usar a força, Judas pode ter se sentido frustrado. Outros, no entanto, sugerem que a ganância foi o fator principal. 30 moedas de prata eram uma soma considerável. É importante lembrar que a Bíblia menciona que Satanás entrou em Judas, influenciando sua decisão. Isso indica que, além de questões pessoais e financeiras, existia também uma dimensão espiritual em sua traição. Judas, talvez, tenha sido seduzido por forças além de sua compreensão e controle. A última ceia e a traição. A tensão chega ao seu ápice durante a última ceia. Jesus sabia que seria traído. E, ainda assim, partilhou o pão com seus discípulos, inclusive com Judas. Em uma das cenas mais intensas dos evangelhos, Jesus diz a seus seguidores: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Imaginemos o olhar de Judas nesse momento. Será que ele se arrependeu? Ou será que já estava tão convicto de sua decisão que seguiu adiante? Ao final daquela noite, Judas selaria o destino de Jesus com um beijo, entregando-o aos soldados no jardim do Getsêmani. Aquele beijo, que representava afeição, se tornaria o símbolo da traição, o remorso e o fim de Judas. Após a traição, Judas começa a sentir o peso de sua escolha. Ele percebe o que fez e é tomado por uma profunda culpa. De acordo com o Evangelho de Mateus, ele tenta devolver as 30 moedas aos líderes religiosos, dizendo: "Pequei, traindo sangue inocente." Mas a essa altura, era tarde demais. Os líderes se recusaram a aceitar as moedas de volta. E Judas, consumido pelo remorso, acabou tirando a própria vida. A figura de Judas, marcada por sua traição, termina de forma trágica, sem encontrar o perdão que ele buscava tão desesperadamente. A história de Judas Iscariotes é uma das mais intensas e perturbadoras do Novo Testamento. Ela nos deixa com muitas perguntas sobre o peso de nossas escolhas, as consequências do arrependimento tardio e o papel do perdão. Judas fez uma escolha, mas será que poderia ter sido diferente? Seja como for, a figura de Judas é um lembrete sobre as complexidades do ser humano. Sua história nos desafia a refletir.
sobre nossos próprios atos e sobre a importância de viver em alinhamento com nossos valores e nossa fé.